Mas afinal, o que são vícios? Um vício é uma condição provocada por uma fraqueza de caráter e o resultado de más escolhas, ou é uma doença a ser tratada? Um vício é um problema do corpo, da mente, do espírito? O que leva uma pessoa a manter um comportamento de novo e de novo e de novo, sendo que isso traz prejuízo para a sua vida, algumas vezes podendo até levar à morte? O que sustenta esse tipo de comportamento? Qual que é a função disso? Bom, essas perguntas já são feitas há muito tempo. E por isso eu resolvi fazer uma série de vídeos chamada A História do Vício. Eu vou trazer aqui para vocês um panorama de como que a filosofia e a ciência ocidental compreenderam esse fenômeno durante a história. E, como eu sou psicólogo, fazer um paralelo entre essas teorias e a psicologia moderna. Vamos lá? Como o nosso objetivo aqui é fazer um apanhado histórico do pensamento ocidental, é natural que a gente comece na Grécia Antiga. E o nosso primeiro autor vai ser Sócrates. Sócrates foi um filósofo ateniense nascido em 470 a.C. Diferente da maioria dos filósofos na época, Sócrates não era um eupátrida, que era a alta sociedade ateniense. Ele foi filho de um artesão e de uma parteira. E ele chegou a participar como soldado em 3 campanhas militares durante a Guerra do Peloponeso. Mesmo com essas características incomuns, Sócrates viria a revolucionar toda a história do pensamento ocidental. E nós vamos entender por quê. Mas antes disso, nosso objetivo aqui é entender qual que é o ponto de vista de Sócrates sobre vícios, né? Como que ele entendia esse fenômeno. Se você já conhece o pensamento socrático, se você já entende um pouco da filosofia socrática e quiser ir direto ao ponto, eu vou deixar um link aqui na descrição para você ir direto ao assunto, tá ok? E por que o Sócrates foi tão importante? Vamos fazer uma contextualização aqui. Até mais ou menos 800 a.C., o homem ele tinha um pensamento mitológico. O que é isso? Ele explicava o mundo e tudo o que acontecia do ponto de vista dos deuses e as suas vontades. Deuses no plural, porque eles eram politeístas, né? Mais ou menos 800 a.C., inaugurou uma nova fase que mais tarde ficaria conhecido como um pensamento cosmológico. Por que cosmológico? Porque os filósofos da época eles tentavam entender e explicar a origem do universo, a natureza, do que eram feitas as coisas, de um ponto de vista racional, utilizando a lógica do pensamento. E onde que Sócrates entra aí, né? Sócrates ele realizou uma nova revolução no pensamento, né? Ele, ao invés de pensar no cosmos, na natureza das coisas, na origem da vida, o Sócrates ele colocava o homem e as suas questões como o centro do interesse da filosofia. O homem em relação à polis, que era a cidade, o homem em relação aos outros homens, o homem em relação a ele mesmo. Então, isso causou um impacto tão grande na história do pensamento que mesmo hoje nós dividimos a filosofia grega entre o período pré-socrático, socrático e pós-socrático. Então, a gente deixa o cosmos de lado e passa a pensar no homem. Mas sobre qual ponto de vista? Qual vai ser o referencial? Nós estamos falando de um período socrático, ou seja, não é de um ponto de vista mitológico. Nós estamos falando de um período que é muito anterior ao pensamento científico. O pensamento científico viria, ao menos a ciência como que a gente entende hoje, viria muito mais para frente. Não existia uma moral cristã, porque estamos também falando de um período ainda antes do nascimento de Cristo, mas existia uma moral. E no que essa moral se baseava? Essa moral se baseava em virtudes. E o que são virtudes? Coragem, justiça, integridade, honestidade, bondade. São valores humanos. Virtudes têm a ver com aquilo que é bom, aquilo que é esperado, com a excelência moral. E isso era talvez um dos principais referenciais para se pensar o homem na época. E para a gente entender o ponto de vista de Sócrates em relação às virtudes, nós vamos falar de uma obra escrita por Platão que se chama Protágoras. Talvez você já saiba disso, mas Sócrates não deixou nada escrito.
Toda a transmissão de conhecimento dele foi uma transmissão oral. Então a gente conhece o pensamento socrático através dos seus discípulos, né, dentre eles Platão, e de alguns biógrafos. Platão costumava colocar Sócrates como o protagonista dos seus diálogos. Como que nós não temos nada escrito do Sócrates, essa é uma das referências para a gente tentar entender como que é o pensamento socrático, né? E nessa obra não é diferente. Nessa obra ele descreve uma discussão entre Sócrates e esse sofista que é o Protágoras. Mas o que são sofistas? Para a gente entender isso, a gente tem que entender como é que era a democracia na Grécia Antiga. Ela não era uma democracia representativa como nós temos hoje, em que a gente vota para alguém e essa pessoa vai lá nos representar no legislativo. Não, era uma democracia direta. Como é que isso funcionava, né? Todos os filhos de atenienses, todos os homens, filhos de atenienses, maiores de idade e proprietários de terra, tinham o direito de votar na Assembleia Popular. Então, as leis elas eram discutidas ali no centro da cidade mesmo, né? Imagine, né? É uma coisa surreal, né? Pensando na nossa realidade hoje. Mas era assim que acontecia. Então, as pessoas elas tinham interesse em ter uma participação ativa na política da polis, né? Principalmente comerciantes, né? Diz a história que a partir daí que os sofistas ganharam espaço, né? Porque eles treinavam, eles ensinavam essas pessoas que tinham interesse em participar da política da cidade a arte da argumentação. Agora, para o Sócrates isso era um problema, porque os sofistas eles não estavam necessariamente interessados em descobrir a verdade como os filósofos. Eles estavam interessados em ensinar as pessoas a argumentar bem. Mas isso não era necessariamente voltado para algo bom. Às vezes, a arte da argumentação era utilizada para bens pessoais, né? Não algo que era de interesse de toda a população. Então, Sócrates tinha uma crítica muito intensa aí em relação a isso. E nessa obra, por que eu escolhi a obra do Protágoras, né? Porque como que a gente quer falar aqui em virtudes, porque mais para frente a gente vai entender qual que é a correlação entre isso e os vícios, né? O Sócrates ele discute junto com o Protágoras nessa obra se as virtudes podem ser ensinadas. Ele discute várias coisas, na verdade, nessa obra, ela é riquíssima. Até a questão dos prazeres imediatos em relação às suas consequências posteriores, tem muita coisa interessante nessa obra. Mas a gente não vai entrar em pormenores aqui, porque senão, né, ficaria muito extenso. Mas a questão é essa, as virtudes podem ser ensinadas, e nessa discussão, utilizando toda uma argumentação lógica, né, eles fazem um jogo de perguntas e respostas entre o Sócrates e o Protágoras, e ao final, o Sócrates conclui que não existe virtude sem conhecimento. Que você precisa saber, você precisa compreender algo para que aquilo faça parte das tuas atitudes, para que aquilo faça parte da tua postura em relação ao mundo. Então ele conclui que existe uma correlação muito íntima entre a virtude, entre as virtudes ou a virtude, isso também é uma discussão do texto, né? Se existe só uma virtude ou se existem várias, e o conhecimento. Então, quando que a gente chega nesse ponto, a gente percebe como que o conhecimento é importante, conhecimento, racionalidade, pensamento, é importante na obra do Sócrates. Eu vou colocar uma passagem aqui que exemplifica um pouco desse pensamento do Sócrates, tá? Ela é retirada dessa mesma obra. E ela diz assim: ninguém que sabe ou acredita que há algo melhor do que o que está fazendo, algo possível, continuará fazendo o que estava fazendo antes quando poderia fazer algo melhor. Vamos pegar um exemplo prático aqui, né? Imaginemos uma refeição. Você acabou de terminar um prato de uma comida que você gosta muito. A gente sabe que o cérebro leva de 15 a 20 minutos para entender que você já está satisfeito, mas você acabou de terminar o prato. Como que a comida estava muito gostosa, é natural que você sinta vontade de comer mais um pouco. Se você se deixar levar pelo prazer imediato, é muito provável que você coma mais um pouco. Por outro lado, se você ponderar, bom,
se eu comer mais, talvez eu vá me sentir um pouco pesado durante o dia. Ou mesmo se você está controlando o teu peso, né? Está contando as calorias, essas calorias elas vão contar no final do dia. Mas se você não fizer essa análise, é muito provável que você acaba comendo, né? E acaba convivendo com as consequências desse ato. A racionalidade, o conhecimento, eles são extremamente importantes para a gente fazer boas escolhas, né? Eles são extremamente importantes. E então, onde é que a gente chega com tudo isso, né? Após essa introdução, nós chegamos ao ponto em que a gente vai falar sobre qual que é o ponto de vista de Sócrates sobre vícios. Que isso tem a ver com virtudes, isso tem a ver com conhecimento, isso tem a ver com razão. Qual é? Para Sócrates, vício é ignorância. Para ele, vício e ignorância são sinônimos. Uma pessoa que está presa num comportamento vicioso, uma pessoa que está presa nesse comportamento repetitivo, ela não está conseguindo refletir acerca da sua existência. A ignorância, ela torna impossível o livre-arbítrio. É aquela questão, se você não sabe que você pode fazer algo melhor, tu não vai fazer algo melhor. Em contraposição a, se você sabe de outras possibilidades e você reflete a respeito daquilo, né? Você tem um pensamento crítico em relação ao teu ato, tu tem a possibilidade de fazer algo diferente. Esse que é o pensamento do Sócrates. A ignorância é uma falsa opinião. Bom, então para Sócrates, vício é ignorância. E o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um paralelo entre o pensamento socrático e a psicologia moderna. Vamos utilizar esse ponto de vista do Sócrates, esse óculos para compreender esse fenômeno e fazer uma correlação em alguns aspectos de como que a gente entende a psicologia atualmente. Eu vou trazer 3 tópicos para discussão. Quais são eles? O nosso primeiro ponto são conflitos emocionais. O que é que conflitos emocionais, ou a ignorância em relação à existência deles, tem a ver com vícios? A maioria das pessoas acredita que conhecem a si mesmas, mas não é bem assim. Tem muitas coisas que nós não sabemos sobre nós mesmos. E de onde que vem isso? Isso vem do desenvolvimento. O ser humano, ele demora muito tempo até atingir a maturidade e a independência. E durante esse processo, que é longo, muitas vezes a criança ela se depara com situações em que ela acaba se sentindo frustrada, se sentindo inibida. Dependendo da intensidade e da frequência que essas situações ocorrem, isso pode acabar gerando um conflito emocional. A questão é que, quando que nós somos adultos, muitas vezes esse conflito emocional já não está disponível para a consciência. E por que não? É como se nós fôssemos como um prédio sendo construído. Mesmo que uma parede fique meio torta e um cano fique meio mal colocado, esse prédio vai continuar sendo construído, vai continuar sendo levantado outros andares acima desse. Chega uma hora que aquela parede torta e aquele vazamento já não estão mais perceptíveis, já não dá mais de perceber eles tão facilmente. Mas assim como que uma parede influencia na firmeza de um prédio, um conflito emocional ele influencia na forma com que você percebe a realidade, na forma com que você percebe a você mesmo. E é onde que entra um vício aí, né? Bom, talvez essa satisfação encontrada no vício, que mesmo que de curto prazo, né, e com consequências no longo prazo, mas a gente sabe que todo vício tem uma satisfação, ela esteja sendo procurada na tentativa de suprir um mal-estar que está lá, mas que você não sabe de onde que vem. O nosso segundo ponto são crenças limitantes. Crenças são verdades presumidas, são certezas que você tem em relação à realidade. E uma crença limitante é uma verdade que você toma para ti que limita a tua forma de viver, que limita a tua forma de perceber e de se colocar no mundo. Vamos pegar como um exemplo uma tentativa de aprender violão. Imagine uma pessoa que quer aprender violão
E ela pega o violão e ela começa a tirar algumas notas, né? No começo o som vai sair meio estranho, né? Os acordes não vão estar muito claros, o pessoal não vai ter muito ritmo, né? O que nós sabemos que é normal num aprendizado. Mas talvez a pessoa se frustre ali com aquela situação e ela imita o seguinte pensamento para ela mesma: eu não tenho dom para música. Se essa pessoa comprar isso como uma verdade, se ela deixar essa situação por isso mesmo, eu não tenho dom para música, larga o violão e deixa lá. Talvez dali a alguns dias, meses, sei lá quanto tempo, ela sinta de novo a vontade de tocar violão. Mas aquilo que vai estar acessível à consciência, né, a leitura, o resumo que ela vai ter da experiência, foi isso que ela afirmou para ela mesma: eu não tenho dom para tocar violão. Todo músico sabe, todo músico experiente sabe que leva muito tempo até você dominar um instrumento, né, até você tirar um som limpinho, um som bonito. Então, esse negócio de que a pessoa não tem dom, na verdade, é que ela não teve uma resiliência, assim, ou talvez não teve uma vontade o suficiente para passar por todo o processo de aprendizado. Mas ela gerou uma certeza sobre aquilo. E aquilo vai reduzir a possibilidade dela tentar novamente uma próxima situação em que a vontade vier. Porque ela rotula a si própria como alguém que não tem o dom. E o que isso tem a ver com vícios, né? Em minha experiência clínica, assim, toda a literatura indica que a maioria das pessoas que têm algum tipo de vício, elas têm muitas certezas em relação aos vícios. Peguemos um usuário de cocaína, por exemplo, né? Eu adoro usar cocaína, né? Bom, eu entendo que talvez você extraia algum tipo de bem-estar, né, no uso dessa substância, mesmo que tenha consequências de longo prazo. Agora, será que a gente pode resumir a tua experiência com essa substância com eu adoro usar cocaína? Será que não tem uma dependência físico, psíquica e social em relação ao uso? Se você se delimitar só no eu gosto de usar, você vai estar limitando a tua percepção sobre vários outros aspectos da situação que são muito importantes para que você possa não só entender ela, mas como transpor. Um usuário de álcool, né? É muito comum assim: se eu parar de beber eu não vou ter mais vida social. Tu não vai mais ter essa vida social que você tem. Talvez você tenha que mudar a tua forma de estabelecer vínculo com as pessoas, que não seja através de sair na vida noturna e beber, bar, balada, seja lá como for, né? Mas não é que você não vai ter uma vida social. Mas, mais uma vez, uma crença limitante que pode reduzir a tua possibilidade de interpretar o que está acontecendo de uma forma mais honesta, né? Mais verdadeira. Ou, eu não gosto de fazer atividade física. Você não gosta de fazer atividade física, ou tu tá tão acostumado a chegar em casa e ir pro Netflix ou ir pro videogame que você está gastando 100% do teu tempo com atividades passivas, né? Que você fica só sentado, enfim, que você não está gastando energia. Então, assim, crenças limitantes, elas são essas certezas, né? São verdades limitadas, né? Que dificultam a tua possibilidade de mudar o teu posicionamento em relação ao teu comportamento. Esse é o nosso segundo ponto. O nosso terceiro e último ponto aqui são hábitos. O que são hábitos? Hábito é aquilo que se repete. É uma forma específica de fazer as coisas. Os hábitos, eles são extremamente úteis para o nosso dia a dia, porque eles nos ajudam a economizar energia. É como se fosse uma forma pré-determinada, uma forma mecânica de agir. Eu, por exemplo, quando eu saio de casa, eu sempre dou aquelas 3 batidinhas, né? Eu checo se está a carteira, o celular e as chaves. Caso alguma delas não esteja ali, aí o cérebro dá um aviso: opa, está faltando alguma coisa, eu volto a buscar. Mas caso contrário, eu sigo o meu caminho. A má notícia é que alguns hábitos jogam contra você. Alguns hábitos são feitos para evitar situações. Eu vou fazer uma analogia aqui. Imagina que no teu caminho tem uma montanha. Não se vendo capaz de transpor essa montanha, tu dá uma volta muito grande para chegar ao outro lado. A questão é que a vida é cheia de montanhas. E algumas delas você tem que passar todos os dias. Essa montanha pode ser
o relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido. Essa montanha pode ser a sua profissão. Essa montanha pode ser a sua autoestima. E o caminho que você percorre para dar a volta na montanha pode ser o álcool, a droga, o Netflix, o videogame, a comida. Perceber qual que é a sua montanha e como que você está dando a volta nela é o primeiro passo para você tomar controle sobre a tua vida. Por hoje era isso. Se você gostou do vídeo, clica em curtir. Isso ajuda o YouTube a perceber que é um bom conteúdo e distribuir para mais pessoas. Fique à vontade para compartilhar com outras pessoas se você quiser também. E se você quiser saber mais sobre o assunto, se inscreve no canal que tem mais vídeo vindo por aí. Um grande abraço.